Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero chamar a sua atenção para a leitura do texto de Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então eu li esta passagem para trazer para você e para o seu coração uma mensagem sobre o combate cristão, sobre a batalha espiritual na qual o crente está envolvido. O apóstolo Paulo descreve a Igreja de Cristo com sua armadura completa, resistindo firme ao ataque feroz, incessante, cruel e astuto de um inimigo tremendamente poderoso. Visto que Paulo descreve a igreja revestida desta forma com a armadura de Deus, logo ele não pensa que a igreja esteja se divertindo num parque de diversão ou num piquenique, ou que a igreja seja um clube onde os crentes estão participando de momentos de lazer. Nada disso. Então Paulo não pensa na igreja como sendo um parque de diversão, como sendo um piquenique ou um clube onde os crentes estejam brincando. Nada disso. Paulo não pensa assim da igreja. Para Paulo, a igreja é um exército e cada membro da igreja é um soldado envolvido numa batalha espiritual. Ele mesmo diz em uma certa ocasião: combati o bom combate. E então diz, falando para Timóteo, ele diz que Timóteo deve ser um bom soldado de Cristo Jesus. Então a ideia de Paulo é que nós estamos numa batalha, nós somos o exército e que cada um de nós é um soldado do exército de Cristo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o combate espiritual no qual a Igreja de Cristo está envolvida. Quando dizemos que a Igreja de Cristo está envolvida, significa dizer que eu e você estamos envolvidos nesse combate. Então, tecendo alguns comentários aqui sobre o combate espiritual, começamos afirmando que o cristão verdadeiro, ou melhor, o cristianismo verdadeiro é um combate. Nós estamos nessa vida participando de um combate. Então o crente é convocado para ser um soldado e ele deve se comportar como um soldado. Ele não deve se comportar como outra coisa. Ele deve se comportar como um soldado desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. E contra que o soldado cristão deve combater. Então, durante toda a vida em que o cristão viver aqui, ele tem que se comportar como um soldado pertencente a um exército que tem que ter consciência de que está em um combate. Agora, o cristão está em combate com quem? Com quem ele está combatendo? Com quem ele está lutando? Ele está lutando contra três coisas, contra três inimigos. Primeiro, ele está lutando contra a carne. Isso porque, mesmo depois da conversão, o cristão ainda traz consigo uma natureza inclinada para o mal, inclinada para o pecado. E essa natureza pecaminosa, que a gente chama de carne, deve ser sacrificada. Ela não pode ser alimentada, não deve ser alimentada, mas deve ser sacrificada. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, 24, Paulo diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, isso é o que Paulo diz daqueles que são de Cristo. Quem não é de Cristo pende para a carne, tem prazer na carne. Mas aquele que é de Cristo tem prazer nas coisas de Cristo, então eles crucificam a carne. Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, resumindo, Paulo diz: nós temos que combater contra a carne, contra os desejos de nossa natureza decaída, nossa natureza corrompida. Esse, então, é o primeiro inimigo que nós devemos combater, a carne. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro precisa combater o mundo. Por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 15, João diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ainda Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 6,14 afirma: Mas longe esteja de mim
gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós temos nessas 3 passagens que lemos recomendações para que não amemos o mundo, para que não nos conformemos ao mundo e para que sejamos crucificados para o mundo. Ou seja, ao invés de sermos um aliado do mundo, nós devemos ser inimigos do mundo. Nós devemos combater o mundo, combater os seus prazeres. Quando a Bíblia fala de mundo aqui, nessas passagens, ela não está se referindo à criação, não está dizendo que você não pode tomar um bom banho de mar, não está dizendo que você não pode se divertir, você não pode jogar futebol, por exemplo. Quando a Bíblia menciona aqui o mundo, ela está se referindo a um sistema organizado, dirigido por Satanás, que é caracterizado pela rejeição a Deus e sua lei. Então, o mundo é um sistema espiritual decaído, que se opõe a Deus e que se opõe à palavra de Deus. Então, nós temos que combater isso aí, ao invés de sermos filiados a Ele. E o outro inimigo que nós devemos combater é exatamente o diabo. Pedro diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não está morto, nem está dormindo, nem mesmo cochilando, mas o diabo está vivo e está andando em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse poderoso adversário, então, que é o diabo, precisa ser diariamente combatido, e para isso precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Sem a armadura de Deus, nós jamais conseguiríamos combater esse inimigo tão poderoso que é o diabo. Então, vimos aqui, primeiro, o verdadeiro cristianismo é um combate, e aí ele combate contra a carne, combate contra o mundo e combate contra o diabo. Um segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o verdadeiro cristianismo é um verdadeiro combate de fé. Ele é um combate. Mas que tipo de combate? Um combate de fé. E aqui eu chamo sua atenção para Judas, verso 3, que diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a, veja agora, batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nessa passagem nós somos chamados a batalhar pela fé, a fé que o Senhor deu aos santos, a fé que o Senhor deu a cada um daqueles que eu amo, cada um daqueles a quem Ele elegeu em Cristo Jesus. A vida, o coração e a mola mestra do caráter do soldado cristão é a fé especial na pessoa, na obra e no ofício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, examinemos, em primeiro lugar, o texto de Hebreus capítulo 11. Veja que Hebreus capítulo 11 traz uma longa lista dos heróis da fé. Aqui nessa lista dos heróis da fé, observamos quantas batalhas esses heróis travaram e venceram, batalhas com o mundo, com a carne e com o diabo. Eles venceram pela fé. Lembremos-nos então que foi a fé que obteve tantas vitórias. Pela fé, eles conseguiram agradar a Deus, pela fé, eles conseguiram vencer o mundo. Por exemplo, observemos Hebreus capítulo 11, versos 4, 5, 7, 8, 11, depois 20 a 23, depois 28 ao 32. O verso 4 diz: pela fé Abel, veja a expressão, pela fé Abel. Verso 5, pela fé Enoque. Verso 7, pela fé Noé. Verso 8, pela fé Abraão. Verso 11, pela fé Sara. Verso 20, pela fé igualmente Isaac. 21, pela fé Jacó. 22, pela fé José. 23, pela fé Moisés. 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. 31, pela fé Raabe. E o 32, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, observe que todos estes heróis da fé venceram os conflitos com o mundo, com a carne, com o diabo, pela fé. Então a fé é quem nos dá a vitória, a fé em Jesus Cristo. Os crentes do Antigo Testamento, bem como os crentes do Novo Testamento, mantinham firmemente sua religião, mesmo em face da morte, não se deixando abalar, nem mesmo pelas mais ferozes perseguições dos imperadores, mas eles obtiveram seu triunfo por meio da fé, ou seja, mesmo
diante da morte, mesmo diante da perseguição, das ameaças dos inimigos, eles permaneceram firmes em Jesus Cristo, firmes no Senhor, firmes na sua fé. Além de observarmos os heróis da fé, que venceram os conflitos com a carne, o mundo e o diabo pela fé, examinemos a história do protestantismo do século XVI. Observe a vida de Wycliffe, chamado de a estrela d'alva da Reforma. Observe a vida de Hus, Lutero, Zwinglio e Calvino, entre outros. Quantas batalhas estes homens tiveram que combater, quantas controvérsias tiveram que enfrentar, quantas contradições foram forçados a tolerar. E então, lembremos-nos de que a confiança em Jesus Cristo foi o grande sucesso da força deles. Sim, eles venceram mediante a fé em Jesus Cristo. Se nós, então, quisermos vencer a carne, o mundo e o diabo, tem que ser pela fé em Jesus, tem que ser pela confiança em Jesus, tem que ser pela nossa vida direcionada a Jesus Cristo, tem que ser por nossa vida relacionada a Jesus, ligada a Jesus. Então nós venceremos o pecado, venceremos o mundo, a carne e o diabo. Então eu lhe pergunto, meu prezado irmão, como está a sua fé em Jesus Cristo? Você está disposto a lutar e morrer por Cristo? Você ama Cristo tanto de forma tal que você despreza a própria vida para poder salvá-la, como fizeram os crentes antigos? Então os crentes antigos amaram mais a Cristo do que a própria vida, daí eles sacrificaram a vida por causa da fé em Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas passagens, por exemplo, Mateus capítulo 10, 39, que diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Também Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o amor a Cristo deve nos levar a aborrecer as coisas que nós mais amamos na vida, para que então amemos mais a Cristo do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa. Você ama Cristo assim, a ponto de estar disposto a perder a vida para conseguir salvar sua vida? Um terceiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, terceiro e último ponto, é sobre 3 áreas que nós devemos proteger nesse combate cristão. E a primeira área que nós devemos proteger no nosso combate cristão é a nossa mente, ou seja, devemos proteger os nossos pensamentos. Nós temos que lutar contra os pensamentos que não condizem com a verdade de Deus. Os maus pensamentos não vêm apenas do diabo, mas também vêm de nossa própria natureza corrompida, de nossa natureza pecaminosa. Então nós devemos tomar cuidado, policiar nossa mente para que maus pensamentos pecaminosos, não venham ocupar o nosso pensamento. Assim, somos responsáveis por certos pensamentos que invadem a nossa mente e não devemos alimentar tais pensamentos. Devemos entregar nossa mente ao Senhor e colocá-la em harmonia com a palavra de Deus. Um pensamento ruim pode até vir à nossa mente, mas aí nós não temos que alimentar esse pensamento, nós temos que enxotar esse pensamento de nossa mente. É como uma ilustração que é contada, que eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então o pássaro pousa na minha cabeça, então eu o enxoto, eu o expulso da minha vida. Assim é um pensamento, ele vem à minha mente, mas de imediato eu o expulso da minha mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, são as coisas boas que devem ocupar os nossos pensamentos. Uma outra área da vida que nós devemos guardar é exatamente o nosso coração, as nossas atitudes. O que é o coração? O coração é o centro da nossa personalidade e envolve nossas emoções, nossa vontade e nossa compreensão, o nosso intelecto. Nós devemos vigiar para não darmos lugar ao diabo em nosso coração. Assim, devemos ter cuidado para que nossos corações não sejam arrogantes, rancorosos, rebeldes e contenciosos. Salomão disse que devemos guardar os nossos corações, porque deles procedem as saídas da morte e da vida. Então, guardar os nossos corações para que as nossas atitudes não sejam atitudes pecaminosas, contrárias à palavra do Senhor. Uma última área que nós devemos preservar é a nossa língua, ou seja, as nossas palavras, aquilo que nós falamos.
Nossa língua possui um poder muito grande e o diabo sabe disso. Assim, ele nos leva a expressar incredulidade, a difamar os outros, a passar fofocas e a dizer palavras sarcásticas contra o nosso próximo. Todos devemos prestar atenção às palavras de algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, Salmo 39, verso 1 diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então veja aí que o salmista diz, vai ter cuidado para não pecar contra a sua língua e vai colocar mordaça na sua boca exatamente para não dizer o que não deve dizer, para não dizer o que não deve ser dito. Salmo 34, verso 13 afirma: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Tiago 3,10 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa língua para que dela só proceda bênção e nunca maldição. Para que ela nunca diga nada contra o próximo, nunca difame o próximo, nunca espalhe fofoca a respeito do próximo. Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. Então, devemos ter cuidado, preservar a nossa mente, devemos preservar o nosso coração e devemos preservar a nossa língua, que são áreas envolvidas no combate com a carne, o mundo e o diabo. A minha conclusão e aplicação é a seguinte: não ignoremos, irmãos, que estamos num combate terrível, mas estejamos cônscios dele e lutemos com o Senhor e pelo Senhor, que é o nosso comandante. Saiba que o crente é um soldado em constante combate, e para vencer a batalha, o cristão precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, conforme lemos assim em Efésios 6, 11 e 12. E de acordo com os versos 14 a 17 de Efésios 6, esta armadura é composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, Paulo diz que nós devemos estar revestidos dessa armadura para que nós sejamos vencedores em nossa batalha espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui uma exortação, uma demonstração, para que você diariamente se revista com essa armadura de Deus. E então, uma vez que você esteja revestido com essa armadura, há a garantia de sucesso, de vitória em suas batalhas contra a carne, o mundo e o diabo. Medite no que você ouviu, guarde isso em seu coração e Deus te abençoe. Amém.